Minhas filhas me disseram que eu não era o pai verdadeiro delas, então parei de agir como um. Mas elas não esperavam as consequências. Cheguei em casa naquela noite esperando mais um fim de dia comum. O cheiro do jantar ainda pairava no ar, mas a casa parecia-se estranha. Minha esposa, Laura, estava sentada no sofá com os olhos fixos na televisão, mas sua expressão distante me deu um calafrio. Não houve o habitual oi, amor ou o sorriso cansado de sempre. Algo estava errado. Olhei ao redor e percebi que nossas filhas, Sofia e Helena, não estavam por perto. O silêncio denso parecia esconder alguma coisa. Enquanto subia as escadas, ouvi vozes abafadas vindas do quarto delas. O tom era baixo, quase conspiratório. Fiquei parado na porta entreaberta, prestes a bater, quando uma frase me congelou no lugar: e ele nem é nosso pai de verdade. Meu coração deu um salto e meu estômago revirou. Era a voz da Sofia. Esperei uma risada depois, algum indício de que era uma piada boba, mas nada veio. Apenas um silêncio pesado antes de Helena responder com um simples eu sei. Meu peito apertou. Eu precisava ter ouvido errado. Talvez fosse sobre outra pessoa. Mas não, era sobre mim. Sobre o pai delas. O homem que as segurou no colo quando nasceram, que passou noites sem dormir cuidando delas quando estavam doentes. Que ensinou a andar de bicicleta, que leu histórias até que dormissem em seus braços. Eu nunca me vi como nada menos que o pai delas. Mas, naquele momento, percebi que elas viam. Saí dali sem fazer barulho, minhas pernas movendo-se sozinhas enquanto minha mente girava. Passei pela sala, ainda em choque, sem conseguir olhar para Laura. Será que ela sabia? Será que sempre soube? As memórias começaram a me invadir como um filme acelerado. Cada momento compartilhado, cada sacrifício feito. Tudo isso, para nada? Uma traição desse tipo não vinha com um aviso. Era um soco no peito, uma rasteira inesperada que me fez questionar tudo. Sentei na cozinha, tentando recuperar o fôlego. O ar parecia mais pesado, os sons mais distantes. Peguei um copo d'água, mas minhas mãos tremiam tanto que quase o derrubei. Eu precisava pensar. Precisava entender o que aquilo significava para mim. Se eu não era o pai delas, então o que eu era? Fiquei ali sentado por um tempo, encarando nada. A dor era diferente de qualquer outra que já senti. Não era um corte que se cura com o tempo, nem uma pancada que ameniza depois de alguns dias. Era um tipo de ferida silenciosa, invisível, que corroía por dentro. Como elas podiam dizer aquilo? Como podiam me reduzir a um estranho depois de tudo que fiz por elas? Fui eu quem as ensinou a nadar, quem correu para o hospital quando Sofia caiu da bicicleta e abriu o joelho. Eu estive presente em cada momento importante. E, mesmo assim, para elas, eu era apenas um impostor. A dor começou a se transformar em outra coisa. Primeiro, uma pontada de indignação, depois, algo mais profundo e raiva. Não uma raiva explosiva, mas uma que queimava devagar, alimentada pela injustiça do momento. Eu sempre soube que ser pai significava abrir mão de muita coisa de tempo, de energia, de planos pessoais. Mas nunca imaginei que, no final, tudo pudesse ser descartado tão facilmente. Se eu não era real para elas, então por que continuar me esforçando para ser? O pensamento me assustou. Eu nunca cogitei ser menos presente, menos dedicado. Mas, pela primeira vez, me perguntei se valia a pena. Se tudo o que fiz foi em vão, então talvez eu devesse parar de tentar. Algo dentro de mim começou a mudar, um mecanismo de defesa se ativando para me proteger de mais dor. Se elas não me viam como pai, talvez estivesse na hora de eu aceitar essa realidade. Levantei da cadeira e fui até a sala. Laura ainda estava lá, olhando para a televisão, mas sem realmente prestar atenção em nada. Queria perguntar se ela sabia. Queria gritar, exigir respostas, mas algo me impediu. Eu já não tinha certeza de mais nada. Será que eu realmente queria ouvir a verdade? E se houvesse mais coisas que eu não sabia? Meu peito apertou só de pensar nessa possibilidade. Olhei em direção à escada. Lá em cima, minhas filhas dormiam tranquilamente, sem ideia do turbilhão que causaram dentro de mim. Suspirei fundo. Eu precisava tomar uma decisão, e ela já começava a se formar dentro de mim. Se eu não era o pai delas, então talvez fosse hora de parar de agir como um. No dia seguinte, algo dentro de mim já havia mudado. Não foi uma decisão consciente, mas um instinto de autopreservação. Pela primeira vez, deixei de acordá-las para a escola.
Nenhuma chamada na porta, nenhum bom dia acompanhado de um café da manhã preparado com carinho. Quando desceram às pressas, reclamando que perderiam o ônibus, apenas continuei tomando meu café, indiferente. A surpresa em seus rostos foi evidente, mas não disseram nada. Talvez pensassem que eu apenas tinha esquecido. O dia seguiu assim. Não perguntei como foi na escola, não ofereci ajuda com o dever de casa, não puxei assunto no jantar. Quando Sofia me pediu carona para a casa de uma amiga, simplesmente olhei para Laura, como se aquilo não fosse mais da minha conta. Não pode levar, ela perguntou, desconfiada. Dei de ombros. Ela pode chamar um Uber. O silêncio que seguiu foi pesado. Pela primeira vez, elas estavam sentindo minha ausência, mesmo eu estando ali. Nos dias seguintes, continuei assim. Antes, eu fazia questão de estar presente, de participar da vida delas. Agora, apenas existia na mesma casa. Quando choravam por alguma coisa, não perguntava o motivo. Quando reclamavam de algo, não oferecia soluções. Era estranho, quase como se eu estivesse interpretando um papel. Mas, ao mesmo tempo, sentia que era necessário. Se eu não era um pai de verdade, então por que deveria continuar agindo como um? O incômodo nelas começou a crescer. Elas notavam minha frieza, mas não sabiam como reagir. Antes, qualquer problema delas era automaticamente meu também. Agora, era a responsabilidade delas. Laura começou a perceber também. O que está acontecendo com você? Ela perguntou uma noite, depois que as meninas foram dormir. Nada. Só estou cansado, respondi. Mas a verdade era que eu estava cansado havia muito tempo. Apenas nunca tinha permitido que isso me afetasse antes. Sofia e Helena ainda não entendiam completamente o que estava acontecendo. Achavam que aquilo era passageiro, que logo tudo voltaria ao normal. Mas eu sabia que não. Algo dentro de mim havia sido quebrado, e eu não tinha certeza se poderia ser consertado. No início, elas pareciam não se importar tanto. Talvez achassem que minha mudança de atitude era temporária, um simples mau humor passageiro. Mas, com o tempo, começaram a perceber o impacto real da minha ausência. Pequenos detalhes do dia a dia se tornaram mais complicados. Helena sempre precisou de ajuda com matemática, e agora não havia ninguém para guiá-la nos exercícios. Sofia adorava quando eu a buscava depois dos treinos, porque significava uma conversa divertida no caminho para casa. Agora, ela voltava sozinha, sentindo o vazio deixado no banco do passageiro. As reclamações começaram a surgir, primeiro em tom de brincadeira. Nossa, pai, você nem liga mais pra gente? Mas eu apenas sorria de canto e dava de ombros. Então vieram os sinais de frustração. As discussões entre elas aumentaram, e Laura começou a sentir o peso de administrar tudo sozinha. Antes, éramos um time. Agora, ela percebia o quanto eu fazia parte da engrenagem que mantinha a casa funcionando. Certa noite, ouvi Laura suspirando exausta depois de um longo dia, murmurando isso não está certo para si mesma. As meninas também começaram a demonstrar cansaço. Pequenos desentendimentos entre nós se transformavam em silêncios prolongados. Eu via no olhar delas a dúvida, a pergunta não dita, por que ele está assim? Mas não perguntavam diretamente. Talvez tivessem medo da resposta. Talvez soubessem, no fundo, que tinham alguma culpa naquilo. Mas, para mim, ainda não era suficiente. O verdadeiro choque veio quando vi Sofia chorando sozinha no quintal. Ela falava com alguém no telefone, a voz embargada. Eu não sei o que aconteceu. Ele só parou de se importar. Aquilo me atingiu como um golpe, mas me mantive firme. Parte de mim queria correr e dizer que estava tudo bem, que eu sempre estaria ali. Mas outra parte ferida, ressentida, não conseguia ceder tão fácil. Elas precisavam entender o peso das palavras que disseram naquela noite. A distância que criei começou a surtir efeito. Aos poucos, percebi que elas estavam vendo quem eu realmente era na vida delas. O que antes era dado como garantido agora fazia falta. Mas será que elas realmente entendiam? Ou seria apenas uma fase antes de voltarem a me descartar novamente? As primeiras tentativas foram sutis. Helena começou a me chamar mais vezes, perguntando coisas simples, como se eu podia ajudá-la a abrir um pote de vidro ou arrumar algo no quarto. Antes, isso seria algo natural, mas agora soava como uma tentativa de aproximação. Com Sofia, foi diferente. Um dia, ela chegou perto de mim, hesitante, e soltou um tímido, e você tá estranho esses dias. Apenas sorri e continuei lendo.
Eu queria que elas falassem. Queria que entendessem. O verdadeiro momento de ruptura aconteceu num domingo. Estávamos todos na sala, mas o silêncio entre nós era quase ensurdecedor. Até que, de repente, Sofia soltou um "rapaz" com um tom diferente. Foi a primeira vez, em semanas, que ela me chamou assim com intenção. Quando ergui os olhos, vi que ela e Helena se entreolhavam, como se estivessem criando coragem. A gente queria pedir desculpa, disse Helena. Sua voz tremia um pouco. A gente não quis dizer aquilo. Quer dizer, a gente falou, mas não pensou no que significava de verdade. Eu fiquei em silêncio, deixando cada palavra delas pesar no ar. Parte de mim queria acabar logo com aquilo, perdoá-las imediatamente e seguir em frente. Mas a outra parte machucada, ressentida, queria que elas sentissem o peso real do que tinham feito. Vocês sabem como me senti quando ouvi aquilo, minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Sofia abaixou a cabeça. A gente foi idiota, murmurou. Você é nosso pai, sempre foi. A gente só não pensou no que estávamos falando. Aquela confissão desarmou algo dentro de mim. Vi nos olhos delas que aquilo era sincero. Elas não estavam apenas arrependidas porque a rotina ficou mais difícil, mas porque entenderam o que eu significava para elas. Por mais que eu tivesse me fechado, a verdade é que eu nunca conseguiria deixá-las de verdade. Respirei fundo, sentindo o peso da dor começar a se dissolver. Eu sempre estive aqui, foi tudo que consegui dizer. Foi nesse momento que percebi, o amor de um pai não depende apenas de laços de sangue, mas de presença, de entrega, de sacrifício. E, por mais que as palavras delas tivessem me machucado, o mais importante era que, no final, elas entenderam. Elas me escolheram.